Era uma noite sem lua, mas o céu estava limpo, salpicado de estrelas que pareciam brilhar com um brilho frio, como se algo estivesse observando de cima. A temperatura havia caído consideravelmente, o que é comum nas noites de inverno, mas havia algo na brisa que me fazia sentir um calafrio além do normal. O vento, suave mas insistente, sussurrava através das árvores que margeavam a estrada. Era uma daquelas noites em que tudo parece calmo demais, como se a natureza estivesse prestes a revelar algo. Eu estava a caminho de uma pequena cidade, onde uma reunião de trabalho me aguardava. Mas, ao contrário do que eu esperava, a viagem foi começando a tomar um rumo estranho. A estrada era tranquila e familiar. Eu fazia aquele percurso há anos, sempre indo e voltando entre as duas cidades, e sempre me senti seguro nesse trajeto. Ela era uma estrada secundária, larga o suficiente para acomodar 2 carros lado a lado, mas raramente via outros veículos. As árvores e a vegetação ao longo da estrada pareciam se fechar sobre mim, criando um túnel natural de sombras que dificultava a visão além da linha do horizonte. À medida que a noite caía mais profundamente, as sombras se estendiam e se misturavam com a neblina, criando uma sensação de estar em um lugar distante e isolado. Eu estava sozinho no carro, com a música suave tocando no rádio para quebrar o silêncio. Mas à medida que os minutos passavam, o silêncio do exterior parecia se infiltrar dentro do meu carro. O farol dos meus faróis iluminava a estrada à minha frente, mas parecia que a luz mal alcançava a escuridão densa ao redor. Quando olho pelo retrovisor, o que vejo é uma escuridão profunda, sem nenhum sinal de vida. A sensação de isolamento era palpável. Havia algo de errado no ambiente, uma tensão que eu não conseguia explicar, mas que se intensificava à medida que eu avançava. Enquanto dirigia, meus pensamentos vagaram para outras coisas, coisas do trabalho, problemas da vida cotidiana, mas sempre havia uma sensação crescente de que algo estava fora de lugar. Eu fiz uma pausa para tentar entender o que estava me incomodando, mas foi quando ouvi o som do motor do carro, uma leve vibração no volante, que percebi que o desconforto não era apenas psicológico. Algo real parecia estar alterando o meu estado de espírito. Eu pisquei algumas vezes, tentando me concentrar, mas o sentimento de que não estava sozinho na estrada crescia a cada quilômetro. A estrada, como sempre, parecia vazia, sem vida. Eu passei por uma pequena área onde havia um posto de gasolina abandonado, as bombas enferrujadas e a iluminação apagada, como se o tempo tivesse parado ali. Isso sempre me deu uma sensação estranha, mas naquela noite parecia mais ameaçador do que o normal. A iluminação dos faróis piscava levemente enquanto eu acelerava, e foi nesse momento que eu a vi pela primeira vez. Uma figura à beira da estrada, em meio à escuridão. Uma mulher. Eu a vi de relance, à distância. Mas o que me fez reduzir a velocidade e olhar novamente foi o seu comportamento incomum. Ela estava parada no meio do caminho, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo, a cabeça ligeiramente inclinada para a frente, como se estivesse aguardando algo. A princípio pensei que fosse uma pessoa precisando de ajuda, talvez um carro quebrado ou algo do tipo, mas havia algo sobre ela que não me permitia parar. O olhar vazio e distante, o fato de ela estar sozinha em um lugar tão isolado, me fez hesitar. A visão dela me incomodou de imediato. A mulher estava vestida com roupas simples, um vestido leve, como se estivesse ali por acidente. Mas o mais estranho era o seu comportamento. Não parecia se mover, não parecia sequer perceber a minha presença. Eu quase acreditei que fosse uma ilusão causada pelo cansaço. Passei por ela rapidamente, sem diminuir a velocidade, mas algo dentro de mim disse que não deveria ter feito isso. Algo estava errado. A sensação de desconforto se intensificou, e ao olhar pelo retrovisor, eu a vi. Ela ainda estava lá, parada, como uma sombra à beira da estrada. Meu coração começou a bater mais forte. Eu estava começando a me sentir estranho, mas tentei me convencer de que era apenas a escuridão, a solidão da estrada, o vento que fazia barulho e as sombras dançantes. Mas mesmo assim, meu instinto estava me dizendo para prestar atenção. Eu acelerei um pouco, tentando ignorar o que acabara de ver, mas não conseguia. A imagem da mulher permanecia em minha mente,
E quanto mais eu tentava afastá-la, mais ela parecia se infiltrar na minha consciência. Enquanto isso, a estrada parecia se estender infinitamente à minha frente. O carro, agora com mais de 100 km por hora, cortava o silêncio da noite, mas o medo e a tensão dentro de mim continuavam a crescer. O som do motor parecia mais alto agora, como se ele estivesse tentando me alertar para algo. Mas o quê? A pergunta persistia na minha mente enquanto eu dirigia. Eu queria pensar que era só uma figuração da minha mente, o estresse da viagem, a solidão. Mas algo me dizia que não era o caso. Foi quando, depois de alguns minutos, ouvi algo. Um leve sussurro. Primeiro pensei que fosse o vento, mas então percebi que não vinha do lado de fora do carro. Era como se o som estivesse vindo do interior do veículo. Olhei rapidamente ao meu redor, mas tudo estava como deveria estar. O som persistiu, quase imperceptível, mas ali. Eu tremi, não sabia o que estava acontecendo, mas o que mais me incomodava era o fato de que o som parecia se mover ao meu redor, como se algo estivesse se aproximando, sem que eu pudesse vê-lo. A estrada estava vazia, mas a sensação de ser observado se intensificava a cada segundo. Olhei mais uma vez para o espelho retrovisor, esperando que a mulher tivesse desaparecido. Mas não, ela ainda estava lá. Agora, mais perto do que antes. Seus olhos, ou o que pareciam ser seus olhos, refletiam a luz dos meus faróis. Era como se ela estivesse me observando, esperando que eu parasse. Uma onda de pavor tomou conta de mim, e eu acelerei ainda mais, tentando ignorar o que eu sabia ser impossível de ignorar. Eu já havia perdido a noção do tempo. A estrada parecia interminável, e com cada quilômetro que eu percorri, a sensação de desconforto só aumentava. A figura da mulher, parada à beira da estrada, não saía da minha mente. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas uma ilusão. Talvez ela fosse uma moradora local, alguém que, por alguma razão, decidira ficar ali, à espera de alguma coisa. Talvez fosse só um truque da mente, uma espécie de delírio causado pelo cansaço da viagem. Mas quanto mais eu tentava afastar os pensamentos de minha cabeça, mais os sinais de que algo estava errado se acumulavam. A cada vez que olhava pelo retrovisor, a escuridão atrás de mim parecia mais densa, mais impenetrável, como se algo estivesse se movendo nas sombras, me observando. Eu tentei focar nos faróis à minha frente, mas o medo persistia, como uma pressão sobre o meu peito. A cada curva da estrada, a sensação de estar sendo seguido aumentava. Não era mais apenas uma impressão. Eu sabia que algo estava ali, escondido nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. As árvores ao lado da estrada pareciam se mover de maneira estranha, como se estivessem vivas. Não era o vento, não era uma brisa suave. Era um movimento mais pesado, quase como se algo estivesse se arrastando ao longo do chão, por entre as folhas secas que se amontoavam nas margens. Eu diminuí a velocidade por um instante, tentando ouvir melhor. O som do motor do carro agora parecia abafado, quase perdido no ambiente. O único som que eu conseguia distinguir era o som do meu próprio coração batendo descontroladamente. Foi então que eu a vi novamente. A mulher. Ela estava à beira da estrada, como da primeira vez, mas agora havia algo diferente nela. Ela não estava mais apenas parada. Ela se movia, mas de maneira estranha, quase como se estivesse flutuando ao invés de caminhar. Seus pés não tocavam o chão com a mesma naturalidade de uma pessoa comum. Ela parecia estar se aproximando lentamente, a passos lentos, como se fosse atraída por algo. Seus olhos, vazios e distantes, estavam fixos na estrada, como se ela estivesse esperando que eu parasse. E eu sabia que se eu parasse, algo muito pior aconteceria. Eu tentei acelerar novamente, mas algo me impediu de continuar. Era como se uma força invisível estivesse segurando o carro no lugar, impedindo-o de seguir em frente. Eu olhei ao redor, desesperado, mas tudo o que vi foi a estrada vazia, a noite densa e o silêncio absoluto. Não havia mais vento, não havia mais sons, apenas o som de minha respiração ofegante e o peso do medo que agora parecia estar me engolindo. Foi quando o rádio começou a fazer barulho, uma estática abafada, seguida por uma transmissão distorcida. No começo pensei que fosse uma falha na recepção,
mas à medida que o som foi ficando mais claro, percebi que não era apenas estática. Era uma voz baixa e arrastada, que murmurava palavras que eu não conseguia entender. Eu girei os botões, tentando desligar o rádio, mas nada funcionava. A voz parecia aumentar, a estática se tornando cada vez mais intensa, até que a mensagem finalmente se tornou clara. Ela está vindo. Meu corpo congelou. A voz parecia vir de dentro do carro, sussurrando no meu ouvido. Eu olhei para o lado, quase esperando ver algo na janela. Mas, claro, estava vazio. Não havia ninguém ali, só a estrada e a escuridão. Mas algo dentro de mim sabia que aquela voz não era só um truque do rádio. Ela estava me avisando sobre algo que eu não queria acreditar. Meu olhar voltou para o espelho retrovisor, e foi aí que eu a vi mais uma vez. A mulher estava mais perto do que antes. Agora, ela não estava mais à beira da estrada. Ela estava bem no meio do caminho, na linha que eu deveria seguir. Mas, de algum jeito, ela parecia mais densa, como se sua forma fosse um reflexo turvo da realidade, algo que não se encaixava no mundo físico. Eu podia sentir um calafrio percorrendo minha espinha. Não era só o medo do desconhecido. Era como se eu estivesse sendo puxado para dentro daquela escuridão, para dentro daquele vazio que ela representava. Eu fiz o que qualquer pessoa em sã consciência faria. Acelerei com toda a força que o carro podia oferecer. O motor rugiu e o carro disparou para frente, como se estivesse fugindo de algo terrível. Mas, em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia que não estava fugindo de nada. Eu estava indo direto para o que me aguardava. A estrada parecia cada vez mais estreita, mais confusa, como se estivesse me levando para um lugar sem volta. De repente, o rádio se desligou sozinho e o carro voltou ao silêncio. O som do motor era o único barulho que eu conseguia ouvir e minha mente estava em um estado de puro pânico. Mas o que mais me assustou não foi o que eu ouvi, foi o que eu não ouvi. Não havia mais passos, não havia mais a mulher à beira da estrada. Ela havia desaparecido, e em seu lugar havia apenas uma estranha sensação de vazio, como se algo tivesse sido consumido pela escuridão, sem deixar vestígios. Eu continuei dirigindo, sem olhar para trás, sem saber o que estava me esperando na estrada. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Aquele não era um simples acidente de viagem. Algo sobrenatural estava acontecendo, e eu estava no centro de tudo. Eu continuei acelerando, mais rápido do que nunca, como se o próprio medo estivesse me empurrando. O som do motor se misturava com o eco dos meus próprios pensamentos, criando uma cacofonia que parecia reverberar por dentro da minha mente. Eu olhei para o relógio no painel e percebi que já havia se passado quase 1 hora desde que eu tinha visto a mulher na estrada. O que deveria ter sido uma viagem de algumas horas estava se transformando em algo totalmente diferente, algo que eu não conseguia explicar. A estrada parecia se esticar ainda mais à minha frente, e o que antes era uma sensação de desconforto se transformou em pânico. Olhei mais uma vez pelo retrovisor, mas não havia mais sinais da mulher. A escuridão estava em sua forma mais pura agora, mas algo me dizia que isso não estava terminado. A sensação de que estava sendo observado não desaparecia. Pelo contrário, aumentava, como se algo estivesse se aproximando de mim, mais perto a cada quilômetro. Eu sentia o peso da presença, como se a própria estrada estivesse viva e suas curvas e retas estivessem me conduzindo para algo inevitável. Eu estava em um trecho mais deserto da estrada, onde não havia mais casas nem postes de luz, apenas as árvores, cujos galhos se estendiam para o asfalto, como se quisessem me prender ali. O único som que restava era o das rodas do carro quebrando o silêncio, o som abafado do motor e o meu coração, batendo mais rápido a cada segundo. Foi então que aconteceu. O carro fez um barulho estranho, como se algo tivesse batido no fundo do veículo. Eu olhei para o painel, mas não havia sinais de falhas mecânicas. Tudo parecia estar funcionando bem. No entanto, algo na estrada chamou minha atenção. No meio da escuridão, havia uma luz fraca à frente, um ponto iluminado que se destacava contra o fundo negro da noite. Não era um farol de outro carro, nem uma casa. Era uma luz mais suave, quase etérea, que parecia flutuar no ar. Ela me atraía,
Me chamava. Eu sabia que algo estava errado, mas por algum motivo não conseguia parar de olhar. O carro continuou em direção à luz, como se estivesse sendo guiado por alguma força invisível. Quando me dei conta, estava indo direto para ela, sem controle. A luz crescia à minha frente, ficando maior, mais intensa, mas não era uma luz normal. Era fria, como se não tivesse origem alguma, apenas flutuando no ar. Eu tentei diminuir a velocidade, mas o carro continuou, como se estivesse acelerando sozinho. Eu olhei para os lados, tentando ver algo familiar, mas tudo o que havia eram as árvores, agora distorcidas, como se estivessem se curvando em direção à luz, se contorcendo. A estrada à minha frente parecia se esticar infinitamente, sem fim. Era como se o tempo estivesse parando, ou pior, como se o tempo estivesse sendo manipulado de alguma forma. Quando a luz alcançou o carro, algo muito estranho aconteceu. O farol dos meus olhos começou a perder intensidade. Eu não conseguia ver direito. A luz, agora direta sobre mim, me cegava. Mas não era a cegueira física que me aterrorizava. Era a sensação de que estava sendo consumido por ela, como se minha própria visão estivesse sendo drenada, levada para dentro de um vazio profundo e negro. Foi quando eu ouvi a voz novamente. Mas não era a mesma voz do rádio. Não era uma voz de fora, mas uma que parecia surgir de dentro da minha própria cabeça. Ela sussurrou, suave e lenta, quase como uma melodia. Você já é um de nós. O gelo percorreu minha espinha. A voz que antes parecia distante, agora estava bem próxima. Eu senti a presença dela na minha mente, uma invasão da minha consciência, uma presença que não deveria estar ali. A sensação de ser observado, de ser cercado, se intensificou. Era como se alguém estivesse se aproximando, mas eu não conseguia ver. Meu olhar estava fixo na luz, nos galhos das árvores, no vazio que parecia me engolir. A luz, agora cegante, se expandiu ainda mais, engolindo o carro, o caminho, a própria estrada. E então, no meio dessa escuridão iluminada, algo se materializou. Era uma figura, distorcida, indistinta, mas eu sabia que era ela, a mulher, a mesma mulher da estrada. Mas agora, ela não estava mais parada. Ela se movia, mas de maneira errática, como se estivesse sendo puxada por algo que a controlava. Seus braços se esticavam, como se tentasse alcançar algo fora do alcance. Ela olhou para mim, e naquele momento, eu soube que não estava mais sozinho. Eu estava sendo observado, vigiado por algo muito além do que eu poderia compreender. O carro, agora completamente parado, parecia ter perdido qualquer vestígio de controle. Eu estava preso, impotente, com o olhar fixo na mulher, que agora estava mais perto do que nunca. A sensação de desespero foi imediata. Eu queria sair do carro, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo estava congelado, como se eu fosse parte da paisagem, parte daquela noite sem fim. Ela estendeu a mão e, com um movimento brusco, algo aconteceu. Eu vi a estrada, que antes parecia infinita, se distorcer, torcer-se, como se estivesse sendo retorcida por forças além da minha compreensão. E então tudo escureceu. Eu não sabia por quanto tempo fiquei ali, imerso em uma escuridão absoluta, sem qualquer sentido de tempo. Quando finalmente recobrei a consciência, senti uma pressão sobre meu peito, como se o peso da noite tivesse me esmagado. Eu estava no carro, ainda em movimento, mas tudo ao meu redor parecia diferente. A estrada estava mais estreita, as árvores mais altas e as sombras mais densas, como se estivessem se fechando sobre mim. O farol dos meus olhos ainda estava ofuscado, como se a luz estranha tivesse deixado uma marca permanente. Eu franzi a testa, tentando focar minha visão, mas o medo me paralisava. Olhei para o painel e vi que o carro estava em movimento, mas não tinha controle sobre ele. Eu não estava dirigindo. As rodas giravam sem que eu fizesse qualquer esforço. O volante estava em minhas mãos, mas meu corpo parecia estar desconectado de tudo. O carro se movia sem que eu pudesse interagir com ele, e embora meu coração estivesse batendo a mil, a sensação de impotência se tornou cada vez mais forte. O som da estrada estava abafado,
como se a própria paisagem estivesse se distorcendo ao meu redor. O único som que se destacava era a batida do meu coração e a leve vibração do motor. Mas o que mais me incomodava era o silêncio pesado que me cercava, um silêncio que me pressionava a cada segundo. A luz da estrada, antes fraca e distante, agora estava mais forte, quase ofuscante. Eu podia sentir que a estrada estava me conduzindo para um lugar que eu não queria ir, mas não conseguia mais escapar. E então, ouvi um som. Um som baixo, quase imperceptível, vindo de dentro do carro. Era como um sussurro, um ruído abafado. Eu olhei rapidamente para os lados, mas não havia ninguém ali. Apenas o vazio e as sombras. O som continuou, agora mais claro, e se transformou em uma voz. Não era a mesma voz que eu havia ouvido antes, no rádio. Era uma voz mais suave, mais humana, mas com um tom que me deixou ainda mais assustado. Você está perto? Agora. Eu congelei. A voz parecia vir de dentro de mim, mas ao mesmo tempo parecia estar vindo de fora, como se estivesse se infiltrando em minha mente, como um veneno. Eu olhei para o painel do carro novamente, mas não havia sinais de falha. O carro ainda estava em movimento, mas agora a estrada estava diferente. As árvores que antes eram altas e imponentes agora se curvavam sobre mim, como se quisessem me engolir. Cada curva da estrada me fazia sentir que estava indo mais fundo em algo que eu não deveria explorar. A sensação de que estava sendo seguido aumentava. Eu olhei mais uma vez pelo retrovisor, e foi aí que vi algo que me fez o sangue congelar. Não era a mulher, mas sim uma figura mais distante, uma sombra no meio da estrada. Ela estava se movendo, mas de uma maneira estranha, como se estivesse sendo puxada pelas árvores, como se fosse parte delas. Eu tentei focar melhor, mas tudo o que vi foi um contorno sombrio, com a silhueta de algo humano, mas distorcido. A estrada à minha frente parecia mudar constantemente. Não era apenas a paisagem. Era como se o caminho em si estivesse se moldando ao meu redor, se dobrando, se contorcendo. As árvores se alongavam de maneira irregular, a vegetação se tornava mais densa, e o som de meus pneus no asfalto se tornava cada vez mais abafado. Eu não sabia onde estava, mas sabia que já não estava mais em um lugar comum. A estrada não estava me levando para a minha cidade. Estava me levando para um lugar distante, um lugar fora do alcance da realidade. A voz voltou a sussurrar. Não adianta fugir. Você já está aqui. Eu respirei fundo, tentando controlar o pânico, mas as palavras da voz me aterrorizavam ainda mais. Eu não estava apenas perdido fisicamente. Eu estava perdido dentro de algo muito maior, algo que desafiava a lógica, a realidade. A sensação de que eu estava sendo puxado para dentro de um outro mundo se intensificava. Não era só uma estrada abandonada no meio da noite. Era uma porta, uma passagem para algo que eu não poderia entender. E então, finalmente, eu parei. O carro parou sem que eu tivesse feito qualquer esforço. Olhei em volta, mas não havia nada à vista. Só escuridão e mais escuridão. Eu estava parado no meio da estrada, sem saber onde estava ou como havia chegado ali. Eu não conseguia mais ver os faróis, a estrada, nada. O carro estava cercado por uma escuridão densa, como se uma cortina tivesse se fechado sobre mim, isolando-me de tudo o que era real. E foi então que a mulher apareceu novamente, não mais à beira da estrada, mas bem à minha frente. Ela estava parada, com os olhos fixos em mim, sem expressão. Ela parecia mais sólida agora, mais real. Mas ao mesmo tempo, algo estava estranho nela. Seu corpo parecia desvanecer nas bordas, como se estivesse se desfazendo, desaparecendo aos poucos. Ela deu um passo à frente, e eu pude sentir uma pressão sobre o peito, como se algo estivesse me esmagando. Você já sabe o que deve fazer. Sua voz estava mais clara agora, mais perto de mim. Eu não sabia o que ela queria de mim, mas não havia tempo para questionar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, como eu havia chegado até ali, e o que eu devia fazer para sair daquele pesadelo. Mas antes que eu pudesse reagir, ela deu outro passo, e tudo ao meu redor começou a tremer. A escuridão começou a se desfazer, e eu vi algo horrível. Não era mais a estrada, mas uma paisagem distorcida.
Um espaço onde as leis da física e da realidade não se aplicavam. Eu estava em outro lugar, um lugar fora de tudo o que eu conhecia. O ar estava denso, quase pesado. Eu estava preso naquele lugar. Não sabia onde estava, não sabia como tinha chegado ali. Mas algo em mim me dizia que aquilo não era apenas um pesadelo. Eu estava em algum lugar entre o real e o irreal. Um ponto de interseção entre dimensões, como se a própria estrada que eu havia percorrido se tivesse desfeito, me arrastando para um abismo que eu não podia controlar. A mulher, que agora estava bem diante de mim, com os olhos vazios, não estava mais se desfazendo. Ela estava mais sólida, mais real, mas ao mesmo tempo era como se sua presença fosse uma distorção no mundo ao meu redor, algo que não deveria existir. Ela não falava mais. Seu silêncio se espalhou por todo o ambiente, como uma sombra imensa que cobria tudo. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para sair dali, mas meu corpo não respondia. O medo havia me paralisado de uma forma tão profunda que eu mal conseguia respirar. Eu olhei ao redor novamente, tentando encontrar alguma saída, algum sinal de que eu poderia escapar. Mas a paisagem ao meu redor era uma massa retorcida de sombras e neblina. Não havia mais estrada, não havia mais árvores. Era um vazio, uma tela em branco com uma única figura me encarando. A mulher estendeu a mão novamente, e dessa vez, um frio intenso percorreu o ar. Eu podia sentir uma força invisível, mas imensa, começando a me envolver. Era como se ela estivesse me puxando para ela, como se suas mãos invisíveis estivessem atraindo minha alma para dentro dela. Eu tentei lutar, mas minhas pernas estavam como se fossem feitas de chumbo, pesadas e impenetráveis. Olhei mais uma vez para os lados, procurando uma saída, um caminho, mas tudo o que vi foi o vazio. E então, no meio da neblina, algo se destacou. Uma figura, parecida com a mulher, mas não era exatamente ela. Era outra presença, uma forma disforme que se movia lentamente, se aproximando de mim com cada passo que dava. Não era humano, nem uma sombra, mas algo entre os dois. Seus olhos, se é que poderia chamar aquilo de olhos, estavam fixos em mim, brilhando em uma luz vermelha que parecia atravessar minha alma. Eu sabia que estava em perigo, mas minha mente estava se desfazendo em pedaços. Era como se eu estivesse perdendo o controle da minha própria realidade. A figura começou a rir, uma risada baixa e arrastada, como se fosse algo antigo, algo que não deveria existir. Eu me encolhi, tentando me afastar, mas não havia para onde ir. Cada movimento que eu fazia parecia me levar mais fundo naquele pesadelo. As sombras ao redor de mim se fechavam. Os galhos das árvores que eu agora podia ver distorcidos na neblina se entrelaçavam, criando um labirinto impossível de escapar. O que era real e o que não era? Eu não sabia mais. De repente, uma voz baixa e cruel cortou o ar, interrompendo a risada da figura. Era a voz da mulher, mas agora mais clara, mais distorcida. Ela falou com uma calma assustadora. Não adianta correr. Não há para onde ir. Eu queria gritar, queria correr, mas algo me prendia. Minha mente estava fraca, minha visão borrada. Cada segundo que passava naquele lugar me consumia mais e mais. Eu estava sendo engolido por algo que eu não podia compreender. Mas então, a voz mudou. Foi como se uma parte dela estivesse sendo absorvida por outra entidade, mais sombria, mais poderosa. Este é o fim da linha. Você não vai sair daqui. Eu não sabia o que fazer. Tentava respirar, mas o ar estava denso e frio, como se a vida estivesse sendo retirada de mim a cada segundo. Eu olhei para o lado e vi a estrada novamente, mas não era a mesma estrada que eu conhecia. Era uma versão distorcida, quebrada, em ruínas, com pedaços de concreto e ferro espalhados por todo lado. O que antes parecia ser uma simples estrada se transformava em um túnel sem fim, com o fim sendo consumido pela escuridão. Eu não podia acreditar. Eu estava em um pesadelo sem fim. Uma armadilha que parecia não ter fim. A mulher e a figura disforme estavam agora mais próximas. Suas presenças começando a se fundir, tornando-se uma só. Uma entidade com uma forma imprecisa.
Uma massa de sombras que respirava de maneira pesada, quase como se estivesse viva. Suas mãos começaram a se esticar, como se quisessem me tocar. Cada movimento delas era mais lento, mais calculado, e no fundo, eu sabia que, uma vez que elas me tocassem, não haveria volta. Com um esforço tremendo, eu finalmente consegui me mover. Meus músculos, como se estivessem sendo puxados para o fundo de um poço, cederam, e eu corri. Não sabia para onde, não sabia como, mas corri. Corri para a estrada, para a única coisa que parecia familiar, a única coisa que ainda podia me dar esperança de escapar. As sombras tentaram me alcançar, mas eu sabia que eu não poderia deixar isso acontecer. Não poderia ser consumido por elas. Não agora. Não nunca. Eu dei um passo após o outro, forçando meu corpo a se mover, até que algo impossível aconteceu. A estrada à minha frente se abriu, se partiu ao meio, e uma luz forte, intensa, atravessou a escuridão, iluminando tudo ao redor. Eu sabia que era minha chance. Era agora ou nunca. Eu corri em direção à luz, com todas as minhas forças. As sombras, as vozes, tudo parecia se distorcer enquanto eu me aproximava da luz. E então, quando eu alcancei o ponto de luz, eu caí. A estrada desapareceu. O vazio tomou conta de tudo. E quando a luz se apagou, eu me vi de volta. Estava na estrada, no lugar onde tudo começou, mas não era a mesma. Não era a mesma estrada. Eu estava sozinho, mas não mais perdido. A mulher não estava mais ali, nem a figura disforme. Tudo estava silencioso, a noite estava calma novamente, e o medo estava começando a se dissipar. Mas mesmo assim, algo estava errado. Eu sabia que algo ainda me observava. Algo ainda me vigiava. Mas o que mais me assustava era a sensação de que eu nunca teria controle sobre o que aconteceu ali. A estrada ainda estava lá, mas eu sabia que ela agora me pertencia de alguma forma. Eu não estava mais livre. Eu ainda estava no carro, mas agora tudo parecia diferente. A estrada, que antes parecia interminável, agora estava mais tranquila, silenciosa. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Olhei ao redor, tentando entender onde estava. Não conseguia mais distinguir entre o real e o irreal. A sensação de que algo estava se aproximando, algo maligno, ainda estava em meu peito. Mas por um breve momento, tudo parecia calmo demais. Eu não sabia o que era real e o que era apenas uma alucinação. Estava preso em um pesadelo, um ciclo que parecia impossível de romper. Foi quando o carro parou novamente, abruptamente. O motor falhou, e o silêncio retornou, pesado e opressor. Eu sabia que não poderia simplesmente sair e ignorar tudo aquilo. Algo estava me vigiando, algo que não pertencia a este mundo. Eu respirei fundo, tentando controlar a ansiedade, mas o ar parecia pesado, como se eu estivesse respirando em um lugar sufocante. Eu sabia que a única maneira de sair dali era enfrentar o que me aguardava. Foi então que a estrada à minha frente começou a se distorcer novamente. Eu olhei para o lado, e as árvores, que pareciam tão normais antes, começaram a se curvar de maneira estranha, como se estivessem se inclinando em minha direção, como se quisessem me engolir. O medo me tomou com força. A sensação de que eu estava sendo cercado, de que não havia mais escapatória, se intensificou. O ar ficou gelado, e as sombras começaram a se mover mais uma vez. Era uma pressão crescente, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse se fechando, se comprimindo. Eu olhei para frente, e a figura apareceu novamente. A mulher. Mas desta vez, ela não estava mais à beira da estrada, nem flutuando na escuridão. Ela estava no meio da estrada, de pé, com os olhos fixos em mim. Seus olhos, que antes pareciam vazios e distantes, agora estavam cheios de uma raiva profunda. Ela não parecia mais humana. Sua pele estava cinza e flutuava em torno de uma forma etérea, quase como uma ilusão, uma sombra que se tornava mais sólida à medida que eu olhava para ela. Eu sabia que não poderia mais fugir. A estrada estava bloqueada e as árvores ao redor começaram a se curvar, formando uma parede de sombras ao meu redor. Eu estava preso. Não havia mais escape. Eu engoli em seco, sentindo o pânico crescer dentro de mim. A mulher deu um passo à frente e a pressão ao meu redor se intensificou.
como se o mundo estivesse se comprimindo. Ela abriu os braços e disse, em um sussurro baixo e profundo, que parecia ressoar no fundo da minha mente: "Você já sabia que isso ia acontecer. Você sabia o que viria. Agora é tarde demais." Aquelas palavras, ditas com uma calma arrepiante, ecoaram em minha mente, fazendo meu coração acelerar ainda mais. Eu olhei ao redor, mas não havia mais nada além da mulher e da escuridão. O medo tomou conta de todo o meu corpo, e minha mente começou a se despedaçar. Eu não sabia mais o que era real. A mulher se aproximou mais, e uma sensação de frio cortante me envolveu, como se o próprio ar estivesse sendo drenado de mim. Foi quando, de repente, uma luz intensa brilhou no horizonte. Era uma luz cegante, mais forte que qualquer farol. Eu não sabia o que era, mas ela parecia vir de algum lugar distante, algo que quebrava a escuridão ao meu redor. As sombras começaram a se afastar, e a mulher parou de avançar. Ela olhou para a luz, e por um breve momento, seu semblante se contorceu de raiva. Eu sabia que aquilo era minha chance. Eu não podia hesitar. Eu olhei para a frente, em direção à luz, e com todas as forças que me restavam, acelerei o carro. O som do motor, agora alto e claro, cortou o silêncio opressor. Eu empurrei o carro para frente, forçando o acelerador até o fundo. As árvores ao redor começaram a se afastar, e a estrada, antes distorcida, agora parecia voltar ao normal. A mulher, ainda à minha frente, tentou me alcançar, mas a luz à distância parecia repelir sua presença, afastando-a lentamente. Eu não sabia o que era aquela luz, mas sabia que era a única chance de escapar. Cada segundo parecia uma eternidade, mas a distância entre mim e a mulher aumentava. A estrada à minha frente se alongava novamente, sem distorções, sem sombras. Eu estava indo em direção à luz, em direção à minha única possibilidade de escapar daquele pesadelo. Mas à medida que a luz se aproximava, uma sensação estranha tomou conta de mim. Eu sabia que, por mais que estivesse fugindo, eu não estava completamente livre. Algo ainda me vigiava. Algo ainda estava à espreita, aguardando o momento certo para se revelar. Eu tentei ignorar a sensação, mas ela me consumia a cada segundo. A luz estava mais perto agora, mas o medo de que não fosse uma salvação, mas uma armadilha, não me deixava em paz. Eu olhei para o painel do carro, e foi aí que percebi algo assustador. A luz estava refletida no espelho retrovisor. Não era uma luz comum. Era a mesma luz que a mulher emanava. Uma luz fria, distante, mas agora se projetando para dentro do carro, para dentro de mim. A figura da mulher apareceu no retrovisor, mas não estava mais se afastando. Ela estava dentro do carro. A última coisa que vi antes de fechar os olhos foi seu sorriso. Era um sorriso distorcido, grotesco, como se ela estivesse se alimentando do meu medo. Eu acordei de repente, e por um momento, achei que tudo tivesse acabado. Mas o que me cercava não era o alívio de ter escapado, como eu esperava. Era mais um vazio, um silêncio profundo. O carro ainda estava em movimento, mas não havia mais o som do motor, não havia mais a estrada, nem as sombras distorcidas ao meu redor. Eu estava flutuando, como se estivesse sendo levado por uma corrente invisível. O ambiente à minha volta era agora completamente diferente. Não havia mais árvores ou as formas familiares que eu conhecia. Eu estava em uma espécie de espaço vazio, sem cor, sem profundidade. O que deveria ser uma estrada parecia agora uma linha tênue que se estendia para o infinito, perdida no nada. Eu estava completamente sozinho, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu. Eu tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Minha mente estava clareando, mas ainda assim o medo me consumia. Sabia que eu estava preso, mas não conseguia entender como. O que era aquele lugar? O que realmente aconteceu com a estrada, com a mulher, com tudo? Eu sentia como se tivesse sido retirado da realidade, transportado para algum outro espaço. Um lugar onde as regras do mundo real não se aplicavam mais. Foi quando, de repente, uma figura apareceu à minha frente, emergindo da escuridão. Era a mulher, mas não da mesma forma que antes. Ela estava mais próxima agora, mais definida, e seu olhar não era mais vazio. Era como se ela tivesse adquirido uma consciência própria,
como se fosse uma presença que me conhecesse, que soubesse tudo sobre mim. Eu não conseguia mais distinguir se estava sonhando ou se aquilo era real, mas a sensação de terror era palpável, como se ela estivesse me absorvendo. Ela deu um passo à frente, e eu pude ver mais claramente sua forma, seus olhos brilhando com uma luz estranha, quase hipnótica. Eu sabia que ela não era humana, sabia que nada daquele cenário era real, mas o medo, aquela sensação de impotência, me fez hesitar. Eu queria fugir, mas minhas pernas estavam congeladas, como se o próprio espaço estivesse me prendendo. A estrada estava atrás de mim, mas não havia para onde ir. E então, ela falou. Sua voz não era mais sussurrada, mas profunda, quase como um eco distante, reverberando no ar. Você pensou que escapou, mas nunca saiu daqui. O que você viu era apenas o começo. As palavras se arrastaram pela minha mente, deixando uma sensação ainda mais profunda de que eu estava perdido. Tudo o que eu havia vivido, a estrada, a mulher, as sombras, era parte de algo muito maior, algo que eu não podia compreender. Eu estava em um lugar sem retorno, um ciclo sem fim. E agora, ela estava me dizendo que o que eu pensava ser uma fuga era, na verdade, o ponto de partida. Ela deu outro passo e algo dentro de mim finalmente se rompeu. A dor, o medo, a confusão, tudo isso se misturou em um grito interno, uma explosão de emoções que quase me fez perder a consciência. O que era essa mulher? O que era aquele lugar? Eu tinha que entender. Eu precisava saber o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela estendeu a mão na minha direção. Seu toque foi frio, quase como se estivesse tocando a própria essência da minha alma. Eu queria gritar, mas a voz me faltava. O que ela estava fazendo com minha mente? O que ela queria de mim? Eu tentei me afastar, mas o medo me paralisou mais uma vez. Ela sorriu, e seus olhos brilharam com uma luz ameaçadora, como se ela soubesse tudo o que eu pensava, tudo o que eu temia. E com um último suspiro, ela disse: "Você sempre estará aqui, nas entrelinhas da realidade. O que você viu, o que você sentiu, vai assombrá-lo para sempre." A luz ao redor de mim começou a pulsar, e então tudo desapareceu. Não havia mais a mulher, não havia mais a estrada, nem o espaço vazio. Eu estava novamente em meu carro, a estrada à minha frente, mas algo estava diferente. Eu sabia que não estava mais na mesma realidade. A estrada parecia familiar, mas algo estava completamente errado. O ar estava mais pesado, o silêncio mais profundo. O rádio ligou sozinho, e uma voz sussurrou no fundo da transmissão: "Bem-vindo de volta." Eu olhei ao redor, mas tudo estava em silêncio. Não havia mais sombras, nem a figura da mulher. Mas em algum lugar, algo me dizia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Eu estava de volta à estrada, mas a sensação de que algo estava à espreita, algo que não deveria estar ali, nunca desapareceu. Enquanto eu dirigia, olhei mais uma vez pelo retrovisor e, por um breve momento, vi uma sombra se movendo na escuridão. A estrada estava vazia, mas eu sabia que ela ainda estava lá. Ela sempre estaria lá.